Olá, pessoal! Vamos começar com um paradoxo. Existe um método com 74 de taxa de acerto. Você ganha mais de 7 vezes em cada 10. Porém, se rodar isso por alguns meses, sua carteira fica no vermelho. Pelo contrário, existe um método com apenas 17 de acerto que gerou mais 46 em um mercado de baixa. Hoje, calculando direto nos cândores de 5.000 do Ibovespa, vou mostrar a fundo a verdadeira face desse paradoxo. O foco é o mercado à vista e derivativos na B3. A ferramenta são apenas 3 médias móveis na tela. A linha vermelha, a laranja e a branca. A aula de hoje termina com essas 3. O home broker funciona durante o horário comercial e os pregões da B3. Por isso, 24 cândores de 1 hora dão exatamente um dia útil. Aplicando a média móvel de 24 no gráfico de 1 hora, temos a média diária, aplicando 168, a média semanal, e aplicando 720, a média mensal. Um ponto de atenção. No mercado internacional de 24 horas, o cálculo é diferente. Este mapeamento é focado no pregão tradicional da B3. A distância entre o preço e a linha é chamada de afastamento. Medindo na prática, a média de distância da linha diária é de 0,9 e os preços se reencontram cerca de 2 vezes por dia. Com a linha semanal, a média é de 2,4, reencontrando mais 6 vezes por semana. Já a mensal tem uma distância média de 5,7, e quando o preço se afasta, já houve caso de ficar 47 dias sem se encontrarem. Aquela expectativa de vai se reencontrar logo pode virar 1 mês e meio de espera na linha mensal. A unidade de tempo muda completamente a cada andar. A janela de status no canto esquerdo da tela mostra esses números em tempo real. Aqui vai um fato muito interessante. Quando fui contar todas as vezes em que o preço se distanciou ao extremo da linha e depois voltou a encontrá-la, o resultado foi 100. Nenhuma única exceção. Então, se afastar, é só operar contra que dá lucro garantido? Eu também fiz as contas assim. A taxa de acerto deu 74. Mas o valor esperado foi negativo. O segredo está em quem se moveu para o encontro acontecer. 85 dos reencontros não aconteceram porque o preço voltou, mas porque a linha foi atrás do preço. Como a média móvel é a média dos preços recentes, mesmo que o preço fique parado, a linha vai atrás. Eles se reencontram, mas o seu saldo na corretora continua no mesmo lugar. Atingir a meta e ter lucro são coisas diferentes. Por que uma taxa de acerto de 74 acaba gerando prejuízo? A resposta está em uma linha. Para o valor esperado ser positivo, a taxa de acerto precisa ser maior que o valor do stop dividido pelo stop mais o alvo. A distância até a linha diária é de 0,9 em média. Se o seu alvo é 0,9 mas você coloca um stop de 3, o stop é mais de 3 vezes o alvo. Nessa estrutura, sua taxa de acerto precisa passar de 76,7 só para empatar. A taxa de acerto real foi de 73,7. Faltaram 3 pontos percentuais, então você ganha, e de uma vez só devolve tudo. Você não perde por causa da taxa de acerto, perde por causa da estrutura. Lembre-se disso. Se o seu alvo está perto e você coloca um stop longe, não importa o quão bom seja seu time, você vai perder. Eu coloquei todas as estratégias possíveis com esse indicador no backtest. Contra-tendência, ponto de pullback, segmento de tendência, confirmação de reversão. A única coisa que sobreviveu foi a mais simples de todas. Acima da linha mensal, fica comprado. Abaixo da linha mensal, fica em caixa. Isso é tudo. A verificação é feita uma vez por dia, apenas no fechamento do pregão. Rodei essa regra com 4 períodos de verificação, 4 buffers,
8 ativos e 128 combinações diferentes. Em metade dos casos, o lucro foi melhor do que simplesmente comprar e manter, foi cara ou coroa. Porém, o drawdown máximo diminuiu em 125 dos 128 testes. A queda média de menos 42 cai para 28. A verdadeira função desse indicador não é ser um motor de lucro, mas sim uma ferramenta de proteção contra grandes quedas. Agora vamos falar de Vale 3. No mesmo período de análise de 2,3 anos. Se você apenas tivesse comprado e segurado nesse período, estaria com menos 49, o capital cortado pela metade. A estratégia da média mensal no mesmo período deu mais 46. Mas você sabe qual foi a taxa de acerto dessa estratégia? 17. 5 em cada 6 operações foram stop. Por que você perde 5 vezes pouco, e ganha uma vez grande? É exatamente o oposto daqueles 74 de antes. A taxa de acerto não é resultado de habilidade, mas sim da estrutura. Agora é a entrada de verdade. No segundo em que você corre atrás do preço a mercado, o jogo perdido começa. A gente só usa o ponto em que espera o preço voltar para pegar. No gráfico, bem na ponta dos pavios, tem aquela faixa de preço onde máximas e mínimas se sobrepõem várias vezes. É uma região que foi rejeitada várias vezes. Esse indicador desenha essa faixa automaticamente. Se o pavio inferior se acumular 4 vezes ou mais, vira linha verde, candidato à compra. Se o pavio superior se acumular, linha vermelha, candidato à venda. E o rótulo já mostra o preço limite, o alvo e o stop calculados. O stop segue aquela mesma fórmula de antes, pegando a mesma distância até o alvo, só que invertida. Relação risco-retorno de 1 para 1. Se a sua taxa de acerto passar de 50, a sua carteira vai subindo consistentemente. Quando a gente rodou essa estratégia em criptomoedas, o valor esperado dos dois ativos ficou positivo. Mas, falando francamente, como é uma amostra de 7 meses, eu uso testando com pouco dinheiro primeiro. Aumentar o tamanho da mão sem testar não é o espírito deste curso. Resumindo, são exatamente 3 linhas. Primeira fórmula, a região. Acima da média mensal, só comprado, abaixo, caixa. A gente avalia isso uma vez por dia, só no fechamento. Segunda fórmula, a entrada. Ordem limitada na região onde o pavio se acumulou 4 vezes. Nada de correr atrás do preço a mercado. Terceira fórmula, o tamanho. O stop tem a mesma amplitude do alvo, e a alavancagem é de uma vez. Como o maior drawdown histórico real foi de 32, usar alavancagem de 5 vezes significaria zeragem certa só com os dados do passado. A região quem dá é a média mensal, a entrada quem dá é o pavio, e a sobrevivência quem dá é a relação risco-retorno. Os números que você viu hoje vieram todos de dados reais, e a gente abre o jogo sobre o indicador e o método de validação. Não acredite no que eu digo, vá conferir com seus próprios olhos. Gráfico não é questão de fé, é validação. Este curso tem fins educacionais e não constitui recomendação de investimento. Resultados passados não garantem lucros futuros, e a responsabilidade por todas as operações é inteiramente sua. Vejo você na próxima aula.